Brasil e Nigéria, semifinal das Olimpíadas de Atlanta em 1996. Naquela ocasião, tínhamos uma seleção brasileira empolgada, sendo a atual campeã da Copa de 1994, comandada nada mais nada menos por Mário Jorge Lobo Zagallo, que já tinha a gloriosa marca de ter sido campeão com a seleção 2 vezes como jogador, uma vez como técnico e outra como coordenador técnico, e que sonhava aumentar ainda mais seu currículo vitorioso. A seleção buscava o único título que lhe faltava, o ouro olímpico. Recordaremos agora uma das partidas mais surpreendentes entre 2 seleções que competiam um torneio oficial, mas que infelizmente não teve o lado positivo voltado para a seleção brasileira. Um jogo que começou como uma vitória certa e terminou em um dos maiores choques da história do futebol brasileiro. Com um time recheado de estrelas, o Brasil parecia caminhar tranquilo rumo à final e à tão sonhada medalha de ouro. O primeiro tempo terminou com um placar de 3-1. Estava tudo sob controle, ou pelo menos era o que todos pensavam. Mas o que veio depois, ninguém esperava. A seleção nigeriana, desacreditada por muitos, mostrou força, coragem e uma vontade absurda de vencer. As Olimpíadas de Atlanta em 1996 marcavam um momento especial para o futebol olímpico. Era uma vitrine para jovens talentos, e o Brasil levava um dos elencos mais fortes já montados para o torneio. Ronaldo Fenômeno, ainda chamado de Ronaldinho, era uma das grandes promessas. Ao lado dele, jogadores como Bebeto, que já era veterano e disputava sua segunda Olimpíada aos 32 anos, que era um dos 3 jogadores acima de 23 anos que teve o direito de ser convocado, conforme as regras das seleções olímpicas que permitem jogadores com idades de 17 a 23 anos. Contávamos ainda com outros grandes jogadores conhecidos como Rivaldo, Amaral, Aldair, Roberto Carlos, Juninho Paulista e Dida, que formavam um time de peso. A seleção vinha embalada. Apesar da estreia desastrosa, com uma derrota inesperada para o Japão no primeiro jogo por 1-0, a seleção passa da primeira fase de grupos com autoridade e na liderança, vencendo a seleção da Hungria no segundo jogo por 3-1 e a Nigéria por 1-0 no terceiro jogo. Seleção ao qual viria a reencontrar nas semifinais. Na fase eliminatória, o Brasil vence a seleção de Gana nas quartas de finais por 4-2, garantindo sua vaga para as semifinais. A expectativa era enorme. O Brasil nunca tinha conquistado o ouro olímpico no futebol masculino, e aquela parecia ser a chance perfeita. Do outro lado estava a Nigéria, uma seleção talentosa, mas que poucos viam como ameaça real. Ainda assim, a equipe africana também vinha fazendo uma campanha sólida, apostando na força física, velocidade e criatividade de jogadores como Kanu, Babayaro e Okocha. Mesmo assim, antes da bola rolar, o favoritismo era todo brasileiro. A imprensa estava confiante. A torcida também. Parecia apenas mais um obstáculo no caminho do ouro. O clima era de otimismo. Muitos já projetavam uma final contra a Argentina, que jogaria a outra semifinal. Mas o futebol, como sempre, adora contrariar previsões. E naquela tarde quente de 31 de julho na cidade de Athens, no estado da Geórgia, o que se viu foi muito mais do que um simples jogo. Foi o início de uma história inacreditável. O jogo começou como todos esperavam, com o Brasil tomando conta das ações. Logo, nos primeiros minutos, a seleção brasileira mostrou a que veio. Era um time entrosado, ofensivo, que se impunha com facilidade. Não demorou muito para o placar ser inaugurado. Ronaldo, veloz e ousado, deu trabalho desde o início. Bebeto, sempre bem posicionado, completava as jogadas com precisão. O primeiro gol saiu cedo logo no primeiro minuto, com uma cobrança de falta de Flávio Conceição, batida por baixo e entrando no canto direito. É Flávio Conceição quem vem, pé direito, partiu, bateu direto! Gol! É do Brasil! Mas a Nigéria empata em seguida, com um cruzamento de Babayaro,
e um gol. Contra de Roberto Carlos Pinto e uma bola que tudo indica, iria para fora. Vai pra cima da marcação, Babaiaro bateu cruzado, gol contra! A bola ia pra fora! Roberto Carlos meteu o pé nela e jogou contra. Pouco depois, a seleção volta a ficar à frente do placar com um gol de Bebeto. Sai do segundo, esse é o Ronaldinho, pé direito, bateu, olha o gol, gol! É do Brasil! Tudo fluía com naturalidade. A Nigéria até tentava responder, mas parecia não ter força para segurar o ritmo brasileiro. A posse de bola era verde e amarela. Os nigerianos corriam atrás e o Brasil jogava com confiança. O Brasil seguiu dominando. E logo veio o terceiro gol, marcado por Flávio Conceição, que na transmissão da Globo deixou Galvão Bueno eufórico e narrou o gol gritando: "Que gol! Que gol!" O baixinho é muito rápido. Juninho, lindo lance! Flávio Conceição, que gol! Que gol! Gol! É do Brasil! No fim do primeiro tempo, o placar era 3-1 para o Brasil. Com a vantagem, parecia que a vaga na final estava garantida. Jogadores e torcedores já começavam a comemorar. A impressão era de que a Nigéria não teria forças para voltar ao jogo. Nas transmissões televisivas, comentaristas animados davam como certa a vitória da seleção brasileira, imaginando que o segundo tempo seria tão bom quanto o primeiro e que estava se desenhando uma grande goleada da seleção. No vestiário, o clima era de tranquilidade, talvez até demais. Era como se o segundo tempo fosse apenas uma formalidade. Mas o futebol tem seus próprios planos. E quando a bola voltou a rolar, o que parecia um roteiro pronto começou a se transformar em um verdadeiro pesadelo. Começa o segundo tempo, e o placar poderia ter aumentado para 4-1, se Ronaldo Fenômeno, que era o principal astro da seleção, não tivesse perdido um gol que ele não costumava perder, driblando o goleiro e mandando a bola para o gol vazio. Quem sabe agora, para Ronaldinho, quem sabe agora, bateu Ronaldinho na rede pelo lado de fora. Logo, em seguida, a Nigéria teve a chance de diminuir a vantagem do Brasil com um pênalti marcado. Mas, para nossa sorte, o goleiro Dida defendeu a cobrança. Bateu o Okoshi, bateu Dida! Vai que é sua, Dida! Com 3-1 no placar, o Brasil voltou para o segundo tempo com uma postura que à primeira vista parecia tranquila, mas essa tranquilidade logo se revelou perigosa. O time parecia relaxado demais, jogando como se já estivesse com os pés na final. A marcação afrouxou, os passes ficaram mais preguiçosos e a intensidade desapareceu. Enquanto isso, do outro lado, a Nigéria voltava do intervalo com outra energia. Era um time que, mesmo atrás no placar, não se entregava. Eles correram mais, marcaram mais firme e começaram a ganhar terreno. Aos poucos, a pressão começou a crescer. O Brasil não conseguia mais sair com facilidade da defesa e os erros começaram a se acumular. Aos 33 minutos, a Nigéria marcou o segundo gol, devido a um toque errado de Rivaldo que acabou parando nos pés do jogador nigeriano, dando condições a um contra-ataque. A jogada começou pela esquerda, passou pelo meio e terminou nos pés de Ikpeba, que finalizou com frieza. É impressionante o que se passa na cabeça do Rivaldo. Lá vem Nigéria, contra-ataque! Gol! Da Nigéria! Ikpeba lá pela esquerda chega batendo. Foi aí que o alerta soou de verdade. O Brasil ainda estava na frente, mas o jogo já não era mais aquele do primeiro tempo. Mesmo com a aproximação no placar, a seleção brasileira não conseguiu reagir. As substituições feitas por Zagallo não surtiram efeito, e o time continuava sem conseguir retomar o controle. A Nigéria, por outro lado, crescia. Kanu começou a aparecer mais no jogo, se movimentando entre os zagueiros,
puxando jogadas e abrindo espaços. E então, o que parecia impossível aconteceu. Aos 45 minutos do segundo tempo veio o castigo. Depois de um lateral cobrado pelo jogador nigeriano na área brasileira, a defesa da seleção não consegue cortar. A bola cai nos pés de um jogador nigeriano que toca para Kanu, que de forma genial ajeita a bola com uma pequena embaixadinha e manda para a rede brasileira. O Coxa jogou para a área, quem é que sobe? Olha a Nigéria, bola batida, tocada. É gol! Da Nigéria! Kanu, aos 44:40 do segundo tempo. O placar era 3-3. Era difícil de acreditar. O jogo estava no último minuto. E o Brasil praticamente carimbando sua classificação para disputar a final contra a Argentina, que naquela ocasião já tinha garantido sua vaga. O estádio explodiu. O banco da Nigéria entrou em êxtase. No lado brasileiro, choque total. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. O que era uma vitória certa virou uma partida empatada. A expressão dos jogadores dizia tudo. Perplexidade, frustração, incredulidade. O juiz apitou o fim do tempo regulamentar e o jogo, que parecia decidido no primeiro tempo, agora teria prorrogação. E com a nova regra em vigor, bastava um gol para encerrar tudo. O temido gol de ouro. A prorrogação começou sob o peso do silêncio. O Brasil, ainda atordoado com o empate no último lance, entrou em campo com a confiança abalada. Do outro lado, a Nigéria era só energia. O time africano havia voltado dos mortos e agora sentia que a vitória era possível. Vale lembrar que na época, a regra do gol de ouro estava valendo. Ou seja, o primeiro time a marcar na prorrogação vencia imediatamente. Isso deixava o clima ainda mais tenso. Qualquer erro seria fatal. E foi justamente aí que brilhou a estrela de Nwankwo Kanu. Logo aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação, a bola sobrou na entrada da área. Kanu recebeu, girou no meio de 2 marcadores com uma leveza absurda e bateu no canto, sem chances para o goleiro Dida. Já partiu o jogador, parte o lançamento nas costas do nigeriano, olha a sobra. Kanu perigoso, entrou, bateu, acabou! Terminou! Termina o jogo! Termina a prorrogação! Termina o sonho do ouro no futebol para o Brasil! Fim de jogo. O juiz apitou. E a Nigéria, de forma inacreditável, estava na final. Os jogadores se abraçavam, se jogavam no chão, vibravam como se tivessem ganhado o mundo. E de certa forma, tinham mesmo. Do lado brasileiro, o clima era de luto. O time não entendia o que havia acontecido. Uma classificação que estava garantida aos 45 minutos do segundo tempo virou eliminação inesperada. Um jogo que estava ganho escapou pelos dedos. A imagem de Kanu comemorando, de braços abertos, se tornou o símbolo daquela tarde. Ele virou herói nacional na Nigéria e entrou na lista de jogadores classificados como carrascos da seleção brasileira. O Brasil, por outro lado, encarava uma das derrotas mais dolorosas da sua história olímpica. Mas ainda faltava entender como isso tudo foi possível. O que de fato deu errado para uma seleção tão talentosa? É impossível olhar para esse jogo e não se perguntar como o Brasil, com tanto talento em campo, deixou a vitória escapar de forma tão dramática. A resposta passa por vários pontos. Primeiro, a postura da equipe no segundo tempo. O time voltou do intervalo visivelmente relaxado, como se os 3 gols fossem suficientes. Faltou intensidade, marcação e principalmente atenção. A seleção subestimou a Nigéria e pagou caro por isso. Defensivamente, o Brasil sofreu muito. A zaga era mais lenta. Kanu e seus companheiros aproveitaram isso com inteligência. Se movimentaram bastante, trocaram de posição e confundiram os marcadores. O time brasileiro não soube se adaptar a essa mudança de ritmo. Outro erro importante foi nas substituições. Quando a Nigéria cresceu no jogo, esperava-se uma resposta rápida do banco. Mas as alterações feitas não resolveram os problemas. Faltou criatividade para mudar o cenário.
faltou liderança em campo para reorganizar o time. Além disso, o meio-campo brasileiro perdeu o controle da partida. Jogadores que brilharam no primeiro tempo sumiram no segundo. O time parou de tocar a bola com qualidade e passou a apostar em lançamentos e jogadas isoladas. Por fim, o emocional também pesou. Quando o segundo gol da Nigéria saiu, o Brasil se desestabilizou. E depois do empate, ficou claro que os jogadores não estavam prontos para lidar com aquela pressão. Foi uma combinação de erros técnicos, táticos e psicológicos. E em alto nível, qualquer falha é fatal, principalmente contra um adversário que acreditou até o fim. Se o Brasil cometeu erros, a Nigéria soube aproveitar cada um deles com maestria. Essa vitória histórica não foi apenas fruto de falhas brasileiras. Ela foi construída com muita qualidade, garra e inteligência por parte dos nigerianos. Primeiro, é preciso destacar a força mental da equipe. Mesmo perdendo por 3-1 contra uma das seleções mais temidas do torneio, os jogadores nigerianos não se abalaram. Pelo contrário, voltaram do intervalo com mais vontade, mais velocidade e mais foco. Isso é algo raro de se ver, especialmente em um jogo tão decisivo. O técnico Jobon Frère também merece reconhecimento. Suas alterações funcionaram bem e ele conseguiu reorganizar a equipe no segundo tempo. Aproveitando os espaços que o Brasil começou a dar, o time passou a pressionar com mais presença no meio e pelas pontas, fazendo com que a defesa brasileira se perdesse. Individualmente, Kanu foi o grande destaque. Sua inteligência tática, capacidade de segurar a bola e visão de jogo foram fundamentais, mas ele não estava sozinho. Okocha, Babayaro, Ikpeba e outros jogadores também fizeram partidas excepcionais, mostrando um futebol técnico, rápido e ousado. Além disso, a Nigéria demonstrou uma característica que às vezes falta até nas grandes seleções: coragem. Eles não jogaram para empatar ou segurar o resultado. Foram para cima até o fim, mesmo com todas as dificuldades. Essa vitória marcou o futebol africano para sempre. Mostrou que, com talento e determinação, qualquer time pode desafiar os gigantes do esporte. Essa partida só reforçou aquele velho ditado que diz que o futebol é uma caixinha de surpresas. E também provou que nem tudo na vida está perdido. E que jamais devemos cantar vitória antes da hora. Os nigerianos disputaram a final contra a Argentina. E assim como foi com a seleção brasileira, eles não se entregaram. E mesmo uma boa parte do tempo estando perdendo por 2-1, a seleção da Nigéria não se curvou à Argentina. E nos últimos minutos do segundo tempo, empataram e viraram o jogo, vencendo os hermanos por 3-2, merecidamente, conquistando o ouro olímpico. A seleção brasileira, por sua vez, disputou o terceiro lugar, conquistando a medalha de bronze com uma goleada de 5-0 sobre a seleção de Portugal. E você, o que acha disso tudo? Fale aí nos comentários. Se você gostou do conteúdo apresentado, deixe seu like. E se você ainda não fez sua inscrição no canal, clique no botão de se inscrever e ative o sino das notificações para receber mais vídeos sobre o mundo do futebol. Até o próximo vídeo.